Nós vamos conversar agora, aqui em Porto Alegre, na residência do ex-senador Pedro Simon, um pouquinho sobre a sua história. São décadas na sua trajetória política no Senado, foi também governador aqui no estado do Rio Grande do Sul. Senador, muito obrigado pela oportunidade de estarmos conversando aqui na sua residência. Eu quero começar lhe perguntando sobre o aspecto da ética e da democracia, que foram bandeiras que o senhor defendeu historicamente, ao longo de anos, de décadas. Lhe pergunto, valeu a pena? É uma alegria tê-los aqui. E eu digo que é uma boa pergunta para começar. Valeu a pena. Valeu a pena porque tem um significado para a democracia. Nós temos, graças a Deus, na minha opinião, uma democracia consolidada no Brasil, mas ela está vivendo esse momento em que, para ela continuar e para ela representar realmente o que nós desejamos, essa corrupção percentual quase infinito que tem hoje no Brasil deve chegar ao seu definitivo termo. Quem é o senhor Pedro Simon agora, fora da política? O senhor resolveu encerrar a sua carreira política. 85 anos. Eu fiz 85 anos exatamente no dia 31 de janeiro deste ano, quando eu encerrei o meu último mandato. Então, há tempos eu vinha me preparando para isso. Há tempos eu achava que estava na hora de deixar, de largar e seguir essa caminhada que eu estou fazendo. Eu estou percorrendo o Brasil. Estou viajando pelo Brasil inteiro, a convites, debatendo exatamente sobre isso aí que você está falando. Sobre ética, sobre democracia, sobre o momento que nós estamos vivendo e sobre os caminhos que nós temos que seguir para vivermos essa tremenda transição. Senador, o senhor sempre se mostrou uma pessoa também muito religiosa, pelo que a gente sabe, e conversa com quem convive com o senhor nos bastidores. Qual que é a importância da religião na sua formação política e para os valores que o senhor tem e que sempre defendeu? Eu tenho duas realidades que me influenciaram na vida. Primeiro foi a fé, realmente eu sou um homem de princípios, eu creio. Eu nunca tive dúvidas, eu sempre tive os meus propósitos. Sou da Ordem Terceira de São Francisco e vivo hoje um momento muito feliz. E tive uma influência no ponto político que foi do senador Alberto Pasqualini. O Pasqualini é tão claro, é tão preciso na maneira de ser, defende um mundo onde a sociedade se organize baseada no respeito, um mundo, ele dizia não ao capitalismo e não ao comunismo. Ele queria uma sociedade socialmente organizada, onde valorizasse a ética e o trabalho. Todos têm direito ao trabalho e todos que trabalham têm direito a uma remuneração que lhe dê condições para viver com dignidade. Seja qual for o trabalho, ele tem que receber por esse trabalho o necessário para viver, para comer, para a saúde, para a educação, para a cultura, para o lazer. Essa é a responsabilidade social. Ele defende na organização da sociedade que a sociedade se organize, mas que seja uma empresa comum, seja uma indústria particular, ou seja pública, seja o que for, é necessário que o objetivo seja a busca do bem comum. Eu queria falar um pouquinho também sobre a nossa política atual, a qual é debatida pelo senador Brasil afora, em várias reuniões, como ele já citou, conversando com jovens, conversando com a sociedade. Sobre o governo Dilma Rousseff, em 2012, em uma entrevista publicada pela revista Veja, o senhor elogiava a postura da presidenta na época, no sentido de que poderia, quem sabe, haver um novo relacionamento entre o governo federal e o Congresso Nacional, terminar com troca-troca, enfim, vantagens e outras coisas mais.
Chegando agora no segundo mandato, o senhor continua com essa mesma opinião? Como é que o senhor avalia o nosso contexto do governo federal? Eu não votei nenhuma vez na Dilma, mas eu achei, quando ela iniciou o segundo governo, a Dilma, que ela realmente queria mudar. Quando ela demitiu 6 ministros, todos que apareceram fatos de corrupção, ela demitiu. Eu fui para a tribuna diariamente, dizendo para o presidente: a senhora está no caminho, presidente. A senhora tem que demitir. Esse ministério com tanta gente sem responsabilidade, sem credibilidade, não pode continuar. Continue. A senhora tem que partir para ter um governo hoje, nesse momento, que tenha representatividade, seriedade, dignidade. E o Congresso não se formou, infelizmente, que eu imaginava, um movimento a favor desta determinação de defender um governo onde a Dilma tivesse força para fazer um governo sério, honesto, responsável, com credibilidade. E ela terminou se dobrando. Ela terminou aceitando, fechada aquela composição, e o seu governo acabou em termos de esperança, em termos de expectativa, e gerou o que está acontecendo agora. A credibilidade dela é menor do que a inflação. Quer dizer, é duro. Eu não vejo na Dilma, assim, a razão de ser dessa corrupção que está acontecendo aí. Eu vejo na Dilma a fraqueza, a falta de capacidade, a falta de força que ela tinha. Então ela apareceu no governo do Lula, o Lula forjou uma imagem dela, uma imagem positiva, construtiva, lutadora, a mãe do papo, sei lá o quê. E ela, quando foi ver, na verdade, ela não tinha força, ela não mandava no PT, ela não mandava no MDB, ela não mandava no governo. Ela era aquele jeito de governar, de dirigir, mas ela não conseguiu. Agora, senador, o senhor passou por muitos projetos políticos, por vários mandatos, governador aqui no Rio Grande do Sul. Onde é que termina o sonho, o ideal de um governo? Esses dias o ex-presidente Lula disse, por exemplo, que o PT havia perdido o sonho, que tinham que voltar a sonhar. O PMDB também já esteve à frente de vários projetos. Atualmente, o governo do Rio Grande do Sul é liderado pelo PMDB. Onde é que termina o sonho, o ideal? Eu digo para ti com muita sinceridade. O PMDB foi o maior partido da história do Brasil. O Brasil, infelizmente, a vida de partidos políticos no Brasil é muito triste. É muito vazia. Já nem falo nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, na Europa. Aqui na Argentina, no Uruguai. Na Argentina, o Partido Colorado e os Blancos existe desde a independência do Uruguai. Na Argentina estão lá os radicais, no Paraguai os colorados estão aí o tempo todo. O Brasil nunca teve partido com seriedade, com responsabilidade, com credibilidade. Na época do Império, não existiu praticamente. Na República, Partido Republicano diz, Partido Republicano do Rio Grande do Sul, de São Paulo, de Minas, mas na verdade, o que existiu na velha República era a política dos governadores. Os governadores que mandavam, que dirigiam, que faziam, as eleições eram de carta marcada, né? Não era nem voto secreto, nem coisa nenhuma. Os partidos nasceram em 1945, quando a Constituinte, lá em 45, criou os partidos. Aí vieram PT, PTB, PSD. Esses partidos começaram fraco, porque o Getúlio Vargas, nos seus 20 anos de governo, nesses anos os partidos giraram em torno dele, contra o Getúlio, dele, a favor de Getúlio, PTB, PSD. Quando começaram a se organizar, veio a ditadura e terminou contigo.
E aí criou a Arena e MDB. A Arena para ser governo e o MDB para ser oposição. Numa época de ditadura, que não tinha nada, 20 e tantos anos de um regime, de um arbítrio total, o MDB foi se organizando, foi crescendo e se transformou num grande movimento, um movimento espetacular do povo, da sociedade, onde se lutou com o objetivo de trazer a democracia. Mas o MDB fez a democracia. Isso está na história. Dentro da democracia, o MDB se perdeu das suas origens e a desorganização da vida brasileira, da nossa democracia, foi de tal maneira intenso que ele terminou perdendo a vez. Quando viu a democracia, estabeleceu a democracia, o Dr. Tancredo, que era para ser o nosso presidente, morre. E fica o Dr. Sarney, que era o presidente da Arena, que por acaso nós tivemos que buscar para ser candidato a vice, para somar votos no colégio eleitoral, assumiu, e aí houve uma desagregação. E o MDB não pôde fazer aquilo que ele devia ter feito. Veio o PT. O PT começou bem. Era um grupo de intelectuais de esquerda, o movimento da igreja progressista, Dom Evaristo Soares, cardeal do Rio de Janeiro, de São Paulo, teve uma participação onde ele organizou os grupos sociais da igreja e foi mais ou menos identificando um crescimento dessa gente com as lideranças sindicais e criaram o PT. O partido que nasceu simples, do povo, para defender os interesses sociais e tinha tudo para ser um grande partido. Tanto que chegou ao presidente da República, está lá pela quarta vez, 16 anos. Só que hoje ele é tudo aquilo que ele dizia que os outros eram, multiplicado por 10. E deixou de ser, quer dizer, uma grande esperança, uma grande expectativa, uma grande possibilidade de mudar. O PT botou fora.